eu posso ter a representação em apenas uma dimensão, por exemplo, qual é a temperatura ideal dessa espécie? Bom, isso é uma dimensão, né? Mas essa espécie não depende só de temperatura. Ela depende de temperatura, mas também depende de umidade. Então, se eu somar a temperatura com a umidade, eu tenho um lixo com duas dimensões, né? Mas temperatura e umidade não é só o que define uma espécie. Essa espécie também precisa, eu preciso saber o que ela come. Bom, botei uma terceira dimensão aqui, ó. Já ficou um modelo tridimensional. Agora, ela come isso em qualquer lugar? Né? Não, então coloco outra variável. E aí eu vou somando variáveis, eu tenho o que a gente chama de nicho multidimensional, que a gente só pode ver, a gente não consegue ver em duas dimensões, né? Que é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Então isso é um modelo teórico, né? Então, de novo, olha, se eu quero ver apenas o tamanho do alimento, é uma dimensão, né? Agora, se eu somar aqui o comprimento do forrageamento, ou seja, quanto tempo essa espécie gasta para buscar esse alimento, né? Eu tenho outra dimensão, eu já tenho duas dimensões. Se eu acrescentar a umidade, eu tenho três dimensões, né? Eu tenho um lixo tridimensional. Na prática, pessoal, a gente tem muita dificuldade de avaliar isso, de construir esses gráficos, né? Porque a gente teria que conhecer detalhes da biologia dessas espécies, né? Mas, normalmente, a gente usa um princípio básico teórico importante. Se eu quero, lembra, duas espécies competem por recursos, ou seja, competem por nichos ecológicos. Mesmo que eu não consiga avaliar o nicho ecológico de cada espécie, eu sei que se esse nicho ecológico está escrito, programado geneticamente, eu sei que duas espécies, quanto mais próximas elas forem, mais elas competirão. Então significa o seguinte: um lobo compete mais com outro lobo do que com um cachorro, e vai competir mais com um cachorro do que com um gato, e vai competir mais com um gato do que com um passarinho, e daí por diante, né? Porque a competição é maior, quanto maior for esse parentesco evolutivo. Bom, então o Hudson vai trazer alguns conceitos fundamentais, né? Aqui a gente tem mostrando, né, várias dimensões de um bicho multidimensional, que são modelos que pode ser produzido em um laboratório hoje, né? A gente vai trabalhar com a produção disso, mas representando aqui cada espécie, cada cor é uma espécie, onde essas espécies podem estar localizadas dentro do nicho multidimensional. Então, o nicho é a região de um hiperespaço com N dimensões. N porque a gente nunca sabe quantas dimensões são necessárias para uma espécie, né? É um conceito quantitativo, mas que permite análise de predições. Então, me permite, por exemplo, identificar, saber quais os locais são ideais para essa espécie sobreviver, consequentemente, onde ela poderia ocorrer, né? O nicho fundamental, normalmente, ele representa onde a espécie poderia estar presente o tempo inteiro, né? Na ausência de outras espécies, né? E o nicho realizado é o nicho que a espécie tem na presença de outras espécies, né? Então, aqui a gente vai trazer dois outros conceitos que eu quero aprofundar com vocês, que é o conceito de nicho fundamental e de nicho realizado. Muito bem. Então, vamos lá. A teoria dos nichos compreende alguns conceitos importantes. Primeiro conceito, o que é um nicho hipervolumétrico? É a posição que o organismo ocupa dentro de um gradiente ambiental. Essa posição
bióticos e abióticos. Né? Então, por que uma espécie está só no pedaço? Por que aquele canguru está só numa parte da Austrália e não está em outra? Ou por que ele é mais abundante numa região e não em outra? Porque o que determina isso são os fatores bióticos e abióticos. Né? Bom, esse nicho termométrico ele se divide em nicho fundamental e nicho realizado. O que é o nicho fundamental, ou também chamado de nicho máximo? É o conjunto de todas as faixas de variação potencialmente exploráveis por uma espécie. Ou seja, é onde essa espécie, em tese, poderia ocorrer. Né? Então, quando eu digo, por exemplo, uma espécie pode ocorrer entre 10 e 20 graus de temperatura, esse é o nicho máximo dela, o nicho fundamental. Ela poderia ocorrer em qualquer lugar que tem entre 10 e 20 de temperatura. Dificilmente ela vai ocorrer. Por quê? Porque nenhuma espécie está sozinha no ambiente. Tem uma outra competindo com ela. E para evitar a competição, ela deixa de ocupar o seu nicho máximo e passa a ocupar apenas parte desse nicho, que é o chamado nicho realizado, que é a faixa ambiental na qual efetivamente uma espécie é encontrada num determinado ambiente. Né? Então, por que o canguru não está em toda a Austrália? Porque há competidores, né? Porque não tem temperatura adequada em todos os locais, porque tem predador demais, ou porque falta alimento, enfim, uma série de questões. Né? Então, o nicho fundamental, ou máximo, é todo nicho onde uma espécie pode ocorrer. O nicho realizado é onde ela realmente está. O nicho realizado normalmente é consequência da coexistência com outras espécies. Né? O nicho fundamental, como um modelo teórico, ocorre na ausência de outras espécies. Como o slide anterior, estava assim, nicho fundamental, ausência. Nicho fundamental, ao máximo, ocorre na ausência de outras espécies. A ausência de outras espécies. E o nicho realizado na presença de outras espécies. A ausência de outras. Bom, então, outros conceitos importantes. Realizado é na presença de outros? Isso. Não estou entendendo. Então, não é no caso do canguru, mas é do canguru. O marrom escuro é o Onde lugar não mais tem favorável. espécie. Por quê? Porque não tem outras espécies competindo com ele. Aí a gente já presume que não tem concorrência ali. Ou Aí é o nicho, menor que os outros locais. ali é o nicho fundamental. E o realizado. Eu vou dar exemplos. Deixa eu dar os exemplos aqui que você vai entender melhor. Porque aí fica mais fácil com os exemplos objetivos do Rodário. Bom, o nicho espacial, como o próprio nome diz, refere-se apenas ao espaço ocupado pela espécie. Né? Então, é o espaço físico que uma determinada espécie ocupa, nós podemos chamar de microátomo também. É a versão qualitativa do nicho fundamental máximo, ou seja, ela pode ocorrer em uma borboleta poderia ocorrer em toda essa sala aqui. Mas ela não ocorre só num pedaço da sala. Por quê? O nicho fundamental ao máximo é toda a sala. O nicho realizado é onde ela efetivamente está. Por que ela ocorre só ali e não ocorre lá? Porque lá tem competidores, tem predadores, ou não tem a condição mais adequada. Né? Aqui não tem. Um outro conceito que é muito importante para a gente é o conceito de nicho trófico, que é a posição do organismo dentro da cadeia alimentar. Ou seja, ele é um produtor, ele é um consumidor primário, ele é um consumidor secundário,
ele é um predador de topo de cadeia, ele é um decompositor. Aqui é a versão qualitativa, né? Do lixo realizado, né? Onde ele realmente está. Então, vou começar a dar um monte de exemplos, né, para fixar isso com vocês. Vamos lá. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho duas espécies duas espécies quaisquer de bólio, acho que são besouro, né? Veja bem, nesse primeiro gráfico está representado essas duas espécies vivendo em locais separados, tá bom? Então, cada uma numa área. Então, o que está mostrando aqui? Ó? Que essa espécie, que é o tribólio confuso, que é o verdinho aqui, vejam que o número de adultos ao longo do tempo, né, era quase zero, aumentou, depois teve uma pequena variação. Né? Isso crescendo no ambiente de 34 graus e 70% de umidade relativa, para os dois, tá bom? Então os dois têm a mesma condição de temperatura e umidade, só que eles estão em locais diferentes, ok? Estão em locais diferentes. Então, vejam que em vários momentos eles se sobrepõem aqui em termos de número de indivíduos. Né? Aí o que o cara fez agora? Repetiu as mesmas condições ambientais, ou seja, ambos estão vivendo em 34 graus e 70 graus de umidade, só que agora foram colocados no mesmo local, crescendo juntos. O que aconteceu aqui? Ó? O tribólio castanho continuou se comportando mais ou menos como da primeira vez, mas o tribólio confuso desapareceu. Por que deu essa diferença? Porque aqui não há competição. Os dois estão fisiologicamente preparados para sobreviver nessas condições ambientais. Como cresceram em ambientes diferentes, um separado do outro, sob as mesmas condições, os dois tiveram ótimos aqui de desempenho. Agora, se eu coloco essas duas espécies juntas, elas têm a mesma exigência ambiental. Isso é incompatível, gera competição. Na natureza, a competição, alguém ganha, alguém perde. Quem perde ou morre ou tem que ir embora. Nesse caso, como embora, no laboratório, essa espécie desapareceu. Tá? Então, vejam bem, o 34 graus de temperatura e o 70 de umidade relativa fazem parte do nicho fundamental de ambas espécies. Tá? Só que quando a gente vai ver o que realmente ocorre, que é o nicho realizado, o mesmo tendo as condições ambientais do seu nicho fundamental, a tribólio confuso desaparece. Por quê? Porque essa espécie aqui é adaptativamente mais eficiente. Né? Então, por isso que eu falei, ó, se uma vive na ausência da outra, ela pode ocupar o seu nicho fundamental ao máximo. Mas quando uma está na presença da outra, uma só, o nicho realizado, só uma consegue realizar o seu nicho, a outra desaparece, né, com o passar do tempo. E mesmo durante algum tempo, olha só, essa aqui tem muito mais indivíduos do que essa. Tá? Então, na ausência, se eu tirasse essa espécie aqui, ó,
O que aconteceu com essa? Eu tenho esse gráfico aqui? Não, aliás, é esse comportamento. Né? Por isso que eu estou falando, na ausência do competidor, ela vai realizar todo o seu lixo fundamental. Então, vamos aos exemplos. Agora, vamos lá. Imagina que eu tenho esse passarinho aqui, ó. O que esse gráfico está mostrando para mim? O comprimento da presa que ele tem, certo? Aqui, ó, em milímetros. E em que local acima do solo esse passarinho se alimenta? Em metros. Bom, o H aqui é o ótimo. Eu pergunto para vocês, olhando o gráfico, qual é o tamanho de presa que esse passarinho mais gosta, mais prefere? É o melhor para ele. O H não é o ponto ótimo? Esse H está aqui no 12, no 14, não, está onde? No 4, né, gente? Aqui, ó. Gráfico, pessoal. O H está no 4, certo? Então, o tamanho de presa que é mais adequado para esse passarinho é 4 milímetros. Ele come presas de 12 milímetros? Come. Mas é o que ele prefere? Não. Né? Então aqui é subótimo. Agora, ele come presas de 4 milímetros no solo? Zero aqui, né? Não, ele come acima um pouco do solo. Ele come presas de 4 milímetros acima de 12 metros? Não. Qual é o tamanho médio ideal para esse bicho aqui? A altura ideal para ele? Entre 2 e alguma coisa e 5 ponto alguma coisa aqui. Né? Então, isso forma o ótimo dele. Então, esse passarinho vai preferir comer presas de 4 milímetros entre 3 e 5 metros do solo. Bom, ele come presas de 4 milímetros acima, em 6 metros? Sim. Mas aí já começa a ter um subótimo. Né? Toda espécie isso não é uma lei. Toda espécie. Ela vai ter as condições ambientais necessárias. Algumas observações importantes aqui. Ó. O nicho, ele é uma propriedade da espécie ou de uma população. E ele é dinâmico, ou seja, ele pode variar com o tempo. Então pode ser que em outro cenário esse indivíduo prefira comer presas de 8 milímetros, certo? Se a condição ambiental mudar. Certo? Uma outra questão importante é que nichos nunca ficam vazios por muito tempo. Quando a gente fala em nicho ecológico, a gente está falando em recurso. Recurso é algo muito precioso na natureza. Né? E um recurso, então, nunca fica vago. Então, se uma espécie desaparece, se eu tiro uma espécie do ambiente, outra espécie pode ampliar o seu nicho para ocupar aquele espaço, porque o competidor dela está ausente. Né? Mas se essa espécie volta, um novo rearranjo tem que ocorrer aqui. Que é o que é isso aqui que a gente estuda lá no Paraná, né, com a volta dos guarás no ambiente. Né? Então, veja bem, o nicho fundamental está desenhado na genética da espécie. Mas o nicho realizado varia de acordo com a presença ou ausência de competidores. Tá? Essa história toda vem sendo muito estudado há muito tempo já, clássico, né?
encostou em solo, nesse ambiente aqui. Por que esse ambiente é muito estudado? Os caras lá atrás perceberam, olha aqui, tá vendo? Aqui está mais vermelho, aqui está mais preto, aqui está mais verde, né? Veja que está claramente separado, tá vendo? Por que não tem preto, com exceção aqui, ou pouca exceção, né? O preto está misturado com o vermelho, o verde não está aqui em cima. Aqui também a gente percebe essas faixas, né? Os caras começaram a querer entender por que isso é assim, né? O que acontece, por exemplo, se eu tirar esses organismos vermelhos daqui? O que acontece se eu tirar esses pretos daqui? Né? E os caras começaram a ver isso, estudando esses organismos que se prendem nos costões rochosos, eles são as cracas. Craca é um tipo de artrópode, de crustáceo, que é sexy, vocês já viram, né? Ele fica preso na rocha e quando a água vem, ele solta os tentáculos e captura, filtra a água. Né? Então, veja que eu tenho duas espécies, ou dois gêneros de cracas aqui. Em azul, o gênero Balanus, em marrom, o gênero Quitamalus. Ok? Então, o nicho fundamental do Quitamalus é toda essa região. Quer dizer, pega desde as partes superiores às partes inferiores. Já o nicho fundamental do Balanus é só onde ele ocorre. Vejam então que, no caso do Balanus, o nicho realizado dele se confunde com o nicho fundamental. Ou seja, significa que ele conseguiu ocupar todo o seu nicho fundamental máximo. Já o Quitamalus, o nicho realizado é só uma parte do nicho fundamental. Por quê? Competitivamente mais eficiente. Então vamos lá. Se eu tirar o Quitamalus dessa história, o Balanus vai ocupar essa área? Não vai. Por que não vai? Porque essa área não faz parte do nicho fundamental dela. Agora, se eu fizer o contrário, se eu tirar o Balanus daqui, o Quitamalus vai ocupar essa área? Vai. Por quê? Porque essa área faz parte do nicho fundamental. Então, ela só não ocupa porque o Balanus é um competidor que impede que ela realize todo o seu nicho fundamental. Por isso que a gente chama de nicho realizado. Ou seja, é o nicho que a espécie está na presença do competidor que impede o crescimento dela. O nicho fundamental é tudo que ela poderia ocupar. Raramente isso aqui acontece, ou seja, raramente o nicho realizado é todo o nicho fundamental. Raramente. Porque muitas vezes não tem só um competidor, né? Tem outros competidores aqui. Mas esse é um exemplo muito fácil de entender. Né? Então é isso, olha. Na ausência do competidor, olha o que o Quitamalus faz. Ocupa todo o seu nicho fundamental. Na presença do competidor, ela ocupa apenas uma parte do seu nicho fundamental. Ok? Então, por isso que perder uma espécie muda a configuração de distribuição de outras espécies no ambiente. Tá? Vamos a outro exemplo. Duas espécies desse tipo de capim, que é o Tífia latifólia e Tífia buxifólia. Nesse primeiro caso, essas duas espécies estão ocorrendo no mesmo local, ou seja, estão em competição. Nesse segundo caso, elas estão em locais diferentes. Né? Então, veja bem, olha, quando elas estão em competição, ou seja, na mesma área, o ponto ótimo delas está diferente, tá vendo? Então, essa aqui, que é a angustifolia, ela deslocou o ponto ótimo dela para a
viver em torno de 70 centímetros de profundidade, enquanto a tífia latifólia está vivendo aqui em torno de pouco menos de 20 centímetros de profundidade. Quando a gente coloca as duas em locais separados, olha que curioso, quem mudou mais o gráfico aqui? Ó? Essa aqui é a angustifólia e essa latifólia. Quem mudou mais quando na presença ou na ausência do competidor? A angustifólia mudou mais. Né? Vejam que os limites de tolerância da angustifólia é muito maior que é o nicho fundamental, né? Na ausência do competidor. Quando ela está em competição, o que ela faz? Ela diminui as suas extremidades, né? Diminui os limites de tolerância aqui. Por quê? Para deslocar o ponto ótimo, que aqui está sobreposto, está vendo? Porque a competição se dá exatamente nesse ponto de sobreposição. Então, quando ela altera os seus limites de tolerância, o ponto ótimo dela não sobrepõe com o ponto ótimo da outra. E isso impede que a competição ocorra e impede e faz com que elas possam coexistir no mesmo ambiente. Né? Agora, a partir disso que eu falei, qual das duas é adaptativamente mais eficiente? Ganha a competição? A latifólia. Por que a latifólia? Porque ela se comportou mais ou menos da mesma forma nos dois cenários. Né? Seja na presença do competidor ou na ausência do competidor, ela praticamente não modificou muito. Né? Já na presença do competidor, a angustifólia se adaptou, diminuindo o seu nicho fundamental. Né? Então, isso a gente precisa avaliar. Não é à toa, né, que se a gente olhar a distribuição geográfica dessas duas espécies nos Estados Unidos, vejam que a latifólia tem uma distribuição geográfica mais ampla. Ela está distribuída em mais regiões do que a angustifólia. Porque a angustifólia, em alguns pontos, ela não coexiste, porque não é possível fazer essa adequação do lixo realizado dela. Tá? Então, a latifólia é competitivamente mais eficiente. E mais adaptativa é a latifólia. Não. A latifólia, sim. A latifólia, ela tem vantagens adaptativas em relação ao outro. Né? Competitivo. Então, veja bem, ó, o nicho efetivo realizado, ele é a porção do nicho fundamental ocupado por uma população que está submetida à competição com outras populações de outras espécies. Ele representa as condições ambientais sobre as quais uma população sobrevive e se reproduz na natureza. Né? Então, na ausência de uma espécie, todo o nicho fundamental, na ausência do competidor, todo o nicho fundamental é ocupado. Mas nenhuma espécie está sozinha, né, pessoal? Na natureza. Tem várias espécies juntas ali. Então, essas espécies diminuem o nicho fundamental, fazendo com que a espécie apenas sobrevive em algumas áreas, que é o que a gente vai chamar de nicho realizado. Né? Porque sempre uma espécie vai sobrepor a outra, seja no gradiente de temperatura, elemento, né? O nicho realizado, ele pode ter uma extensão maior que o fundamental? Sim. Bom, mas como assim? Eu não disse que o fundamental está escrito na genética, então o nicho realizado deveria estar dentro do fundamental. Mas, na natureza, a gente tem diferentes interações. A gente tem interações de competição,
mas a gente também tem interações de cooperação. Então imagina o seguinte, olha, uma semente que cair em cima de uma rocha, ela vai germinar? Não vai. Agora, se essa rocha tiver, como está aqui, coberta por musgo, dependendo da semente, agora ela consegue germinar. Ou seja, a rocha nua não era um ambiente propício para uma espécie sobreviver. Mas uma rocha em que líquens, musgos, gramíneas começam a se estabelecer, forma um tapete orgânico no qual uma sementinha pode germinar. Isso, inclusive, é o que a gente chama, que possibilita sucessão ecológica. Imagina o seguinte, como surge espécie numa ilha oceânica? Uma ilha oceânica está lá, a ilha surgiu a partir de uma erupção vulcânica, né? Não tem vida. Para surgir vida ali, tem que alguém preparar as condições. São chamados organismos pioneiros, basicamente líquens, bactérias, que preparam as condições para outras espécies chegarem e aí vai ser colonizada com o tempo. Então, o que não era parte do seu nível fundamental passou a ser graças à presença de uma espécie pioneira que criou aquelas condições. Então, nesse caso, o lixo realizado pode ser morte fundamental. Né? Outra característica interessante, os lixos efetivos e fundamentais do indivíduo podem mudar ao longo da sua vida. Né? Então, existem muitas espécies na natureza que passam por processos de metamorfose. Um exemplo clássico das borboletas. Né? O que sai do ovo é uma lagarta. Essa lagarta, ela é herbívora, se alimenta de folhas. Então. Aí, com o tempo, ela se transforma numa borboleta, que só vai se alimentar de seiva vegetal. Veja, o adulto não come a mesma coisa que o jovem. Então, eles ocupam o mesmo lixo realizado? Não. Isso é uma estratégia muito positiva para o adulto não competir com o jovem. Né? Não tem competição entre a borboleta e a lagarta. Então, eu posso ter milhares de lagartos e milhares de borboletas no mesmo ambiente, porque elas não vão competir, uma come uma coisa, outra come outra. Né? Invertebrados, no caso dos anfíbios, né? A mesma coisa. Os jovens nunca vão competir com os adultos, né? Porque ocupam nichos ecológicos diferentes. Um é aquático, herbívoro, um é terrestre, o adulto é terrestre e carnívoro. Né? Então, não tem competição entre eles. Um outro exemplo é quando a gente tem machos e fêmeas com hábitos alimentares diferentes. Né? No caso dos dípteras, né, o Aedes aegypti, os pernilongos de modo geral, as fêmeas é que se alimentam de sangue. Só as fêmeas. Os machos, eles se alimentam de seiva vegetal. Então o macho compete com a fêmea? Não. Isso é ótimo. Então, uma das razões de ter tanto pernilongos parados por aí. Né? Porque se eles competissem, não dava para suportar uma população tão grande. Né? Mas como eles não competem, eu posso ter milhares ou milhões de fêmeas e milhões de machos que não vão competir com macho e fêmea. Né? Então, é importante. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. E uma questão aplicada interessante. Olha. Imagina o seguinte cenário, pessoal. Eu tenho 5 espécies de plantas aqui. E aqui estão as raízes delas. Né? Algumas captam água e nutrientes perto do solo, outras mais profundas aqui. Se eu quiser plantar 2 dessas árvores ou dessas plantas no mesmo lugar, quais são as 2 plantas melhores para plantar?
e que vai ocorrer menos competição? Ah, Aí né? Porque a A não vai competir com a E, né? Enquanto a vai pegar alimento e nutrientes na base, próximo ao solo, a E vai pegar lá embaixo. Agora, se eu plantar a D e a E no mesmo local, provavelmente, ou nenhuma das duas vão atingir sua plenitude, ou uma vai e a outra vai desaparecer. O mesmo se eu plantar A e B, ou C e D. Né? Então, vejam, as plantas estão utilizando recursos em locais diferentes do solo. Né? Isso é importante. Então, esse conhecimento ajuda a gente até na agricultura. Né? Por que se eu plantar duas determinadas espécies lá no mesmo lugar, nenhuma das duas vingas, ou uma só tem produção ótima, a outra não tem, por conta desses padrões de competição. Então, vejam bem, quando eu tenho uma espécie, se eu tiver uma espécie sozinha no ambiente, ela pode utilizar todo o seu bicho fundamental mais. Né? Agora, se eu coloco um competidor aqui, a única forma dessa espécie coexistir é ela reduzindo o seu nicho fundamental. Tá? Se eu colocar uma terceira espécie, essa redução tem que ser maior ainda. E aí por diante. Tá? O que na verdade está acontecendo aqui? Está acontecendo aquilo que a gente vai chamar de especialização na natureza. Ao diminuir o seu nicho fundamental, ou seja, antes eu comia insetos adultos, jovens, de qualquer tamanho. Pô, chegou um competidor ali que come só insetos adultos. Então, para eu não competir, o que eu tenho que fazer? Comer insetos jovens. Ou seja, isso é uma especialização. Quanto menor for essa sobreposição, menor é a competição. Por outro lado, quanto maior for essa sobreposição de nicho, maior a competição. Então a competição, ela depende essencialmente da sobreposição de nichos ecológicos, ou seja, a sobreposição de recursos que eu uso. Tá? Isso afeta a amplitude. A amplitude é o espaço entre os limites de tolerância. Né? Então aqui a amplitude é uma. Veja que a amplitude foi diminuindo à medida que eu coloquei uma nova espécie aqui. Tá? Por quê? Porque passa a haver uma partição de nichos ecológicos. Né? E para evitar que haja sobreposição, as espécies vão se especializando em apenas parte do seu nicho fundamental, ocupando o que a gente vai chamar de nicho realizado. Né? Então, isso é uma estratégia importante para evitar a competição. A competição da natureza, ela só vai ocorrer se as espécies estiverem no mesmo lugar. Quanto mais homogêneo for o ambiente, se houver sobreposição de nichos e se não tiver recurso suficiente. Tá? Então, nesses cenários, a competição é forte. Como se evita a competição? Ou qual o resultado da competição? Ou é a exclusão competitiva, ou seja, uma espécie vai ser excluída daquele local, ou vai haver especialização do deslocamento de caracteres, ou seja, uma redução do seu nicho fundamental ao máximo. Né? Então veja bem aqui, ó. Nesse gráfico, quais são as espécies que estão competindo? A e B, porque tem sobreposição. Né? A compete com C? Não. B compete com C? Não. A e B estão competindo. Né? Para reduzir essa competição, o que a gente tem que fazer? Reduzir o máximo possível o seu nicho realizado. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte: a espécie vai avaliar, né? O que é melhor? Manter essa baixa competição aqui ou se especializar ainda mais?
se especializar ainda mais, tem um risco, né? Que é, olha, se antes eu comia bichos entre 2 e 20 centímetros, se eu passo a comer bichos só de 2 a 4, a chance de eu encontrar um bicho de 2 a 4 centímetros é menor do que eu encontrar um bicho de 2 a 20 centímetros. Matemática simples, né? Eu não concordo, certo? Então, a especialização leva esse risco, né? Mas, qual a vantagem de se especializar? Não está exposto à competição. Mas se aquele recurso desaparecer, já é. Né? Então, a exclusão competitiva, ela é muito estudada nas ciências naturais, né? O exemplo clássico, vocês já viram com o Glauco, com certeza. Vou só lembrar, né? Que é o trabalho clássico de exclusão competitiva foi feito com protozoários. Lembra? Não importa se é protozoário. Se fosse elefante, ia ser a mesma coisa. Se fosse macaco, ia ser a mesma coisa. Se fosse qualquer planta, ia ser a mesma coisa. Então, veja bem, olha. Uma determinada espécie aqui de Paramécia aurelia, criada separadamente. Olha o que acontece. Olha. Ela vai crescendo, 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 chega um ponto em que ela para de crescer e se estabiliza. Né? Essa outra espécie, que é Paramécio também, isso já dá uma pista para a gente. Né? Se as duas são do mesmo gênero, significa que elas são primas evolutivas. Se são primas evolutivas, significa que têm exigências similares por condições ambientais. Aqui, vivendo separadamente, ela cresce, chega um ponto que ela estabiliza. Bom, o nicho máximo de qual das duas é maior? Da aurélia, né? Da Paramécia aurelia. Muito bem. O que acontece se eu colocar essas duas juntas? Olha, o Paramécia aurelia continua se comportando quase que da mesma maneira e o Paramécia caudato, com o tempo, desaparece. Isso é chamado de exclusão competitiva. Por quê? Como elas são evolutivamente próximas, elas são do mesmo gênero, elas têm mesmas exigências para os recursos ambientais. Como tem as mesmas exigências, a competição é forte entre elas. O Paramécia caudato não teria outra alternativa, tem que sair daqui para outro lugar. Né? Ou se ele fosse o suficiente forte para que o Paramécia aurelia diminuísse o seu nicho. Não aconteceu. Então, uma espécie foi excluída da outra. Não houve especialização aqui. Uma foi excluída e a outra ocorreu. Então, qual é a forma de evitar a competição? Bom, viver em locais separados é uma maneira. Olha. Tá. É uma maneira. Né? A outra maneira é reduzir ou alterar o seu nicho fundamental, né? Reduzindo a sobreposição. Correto? Então, olha, os organismos evitam a competição mediante a diferenciação de caracteres, alterando a sobreposição, né? Por exemplo, aí tem um exemplo clássico aqui, que é o último que eu vou dar para a gente terminar, das lagartixas do gênero Nanose. É muito estudado, né? A lagartixa, aquela, você deve ter visto em filme, né? Uma lagartixa que ela deu um papo grande, às vezes ela infla, veja o que acontece com essa lagartixa, por exemplo. Tal qual aqueles passarinhos, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 11 espécies dessa lagartixa num determinado ambiente. Olha só, aqui é mais seco, aqui é mais frio. Tá? Mais úmido. Né? Então, algumas vão viver em ambientes mais úmidos, outras em ambientes mais secos. Até um ambiente muito seco, que é afetado por um cacto. Né? Algumas vão viver em estratos superiores da floresta, outras vão viver em estratos inferiores da floresta.
Então, isso é uma diferenciação de caracteres. Elas só podem coexistir porque elas se especializaram em determinadas funções ambientais diferentes das outras. Se eu tirar uma dessas, o que vai acontecer? Alguém vai ampliar. Então, da mesma forma que o lixo ecológico pode reduzir, ele pode ampliar também. Porque se eu coloco, só para voltar aqui para vocês entenderem isso bem, aqui o lixo realizado foi ficando cada vez menor porque eu fui inserindo competidores, certo? Agora, se eu tirar, se eu fizer o contrário, tirar esse C daqui, A e B vão ampliar novamente. Se eu tirar a B, a A vai ampliar novamente. Né? Por isso que na natureza, e é o que eu tive a sorte, né, de acontecer, estando no campo lá no Paraná, foi quando, né, os guarás não estavam lá no ambiente. Ora, certamente outra espécie estava se divertindo ali. Quando os guarás começaram a voltar, é isso que a gente está avaliando, né? Quer dizer, isso que eu estou falando para vocês são bases teóricas que foram testadas, né, em alguns grupos. Em ciência, a gente testar melhor. Então, a gente está avaliando isso também da mesma maneira. Como essa espécie afeta a distribuição de uso. Né? Então, veja bem, quanto menor a sobreposição de hábitat, maior a sobreposição do tamanho de presa. Né? Por quê? Veja bem, se duas lagartixas estão no mesmo local, qual a forma dela competir? Não competir em área. Comer presas de tamanho diferente. Tá? Então, quanto menor a sobreposição de hábitat, ou seja, quem está no ambiente diferente do outro, pode comer presas do mesmo tamanho. Por quê? Olha, se eu como x-salada aqui e o Léo come x-salada lá, eu vou competir com ele, né? A gente não está no mesmo lugar. Agora, ai dele se vier aqui comer x-salada, não vai ter problema. Não dá, né? A essência basicamente é, né? Enquanto ele está lá e eu estou aqui, a gente não está competindo, porque estamos em hábitos diferentes. Isso gera um conceito que a gente chama de equivalência ecológica. Por isso que a gente pode ter avestruz lá na África, ema aqui no Brasil, né? Mora muito próximo. Agora, se eu misturar os dois, não dá para coexistir. Né? Ele passou a se especializar no meio menor. E aí depois, né, ele já fez um menor, ele pode voltar no meio maior? Se o competidor não estiver lá, ele consegue. Se o competidor não estiver, o competidor estiver, né? Então, beleza, pessoal. Semana que vem a gente tem mais exemplos para citar mais essa. Bom? Pegou minha irmã. Minha irmã comprou uma da eu comprei. Não? Negócio que eu comprei, tipo assim, quando eu comprar as coisas no shopping, ela fica pegando os carros que eu falei, tá doido aí. Pessoal, eu vou deixar no cigarro hoje ainda, no máximo amanhã, material sobre isso, tá? Desde dezembro, tudo lá. Bom?